sei se você quer que eu te apresente ou você quer falar seu currículo, mas, pô, vou te apresentar um pouco. O Tchê, então, assim, o melhor do currículo dele é que ele é meu amigo. Eu conto história para todo mundo. Uma vez eu estava num concurso, enfim, tinha uma pessoa que trabalhava contigo, ela falou, o Galo Cardoso, né? E eu falei, pô, não, conheço gente de Cardoso, inclusive conheço o Tchê. Aí a menina, né, foi lá falar, eu tô fazendo um concurso que o George tá... Ele falou que te conhece. O Tchê, não me conhece não, ele é meu amigo. Pode voltar para ele e falar que ele é meu amigo, cara. Eu conto história para todo mundo. Assim. E você tá coberto de razão, gente. Eu conto isso para todo mundo. Toda vez que alguém fala alguma coisa, fala, não, sou amigo. É isso aí. E aí, Tchê, a gente dentro da... Eu tenho essa formação mais de reprodução humana, você né, um cara que dentro da ginecologia tem essa formação cirúrgica, um cara brilhante, né, o Tchê, cara, eu posso falar que eu fui forçado a ser seu amigo, porque a gente se encontra há muito tempo, né, Tchê? A gente é da mesma geração, né? A gente se formou em 2001 também, não é isso? Podia falar, agora já soltei, já. 2001. E a gente se esbarrou, na nossa época era Suzeme, no Lourenço Jorge, depois tinha um negócio que era da Fundação Estadual, né, lá no Saracuruna. E aí eu fui residente com o Tchê, eu falo, o Tchê foi residente no Fernandes Figueira, né? Eu fiquei lá 2 semanas, mas lá tinha uma pegada mais obstétrica, eu fui para o UERJ, e depois agora a gente trabalha junto no Peter Nest. A gente trabalhou junto no Cardoso Fontes, mas eu não era da Gineco, enfim. Então, assim, eu tô sempre esbarrando o Tchê. Acho que eu fui casado com ele na outra vida, tinha alguma coisa assim. Acho que não. Eu prefiro não. Acho que não. Ainda bem que eu não acredito nesse negócio de outra vida. Mas aí, Tchê, a gente vai conversar hoje como eu trato, né? Sou da infertilidade, você da área cirúrgica, a gente várias vezes eu tenho que recorrer, né, à parte cirúrgica. Né? E aí eu propus a gente falar desse tema que é mioma e infertilidade. Eu fiz até aquelas enquetes, me mandaram algumas perguntas, mas vamos começar um pouco falando... primeiro eu queria que você apresentasse, acabei que eu não te apresentei, né, um pouquinho do seu currículo. E depois vamos começando falando aí do que é o mioma mesmo. As pessoas, né, existe uma mística, né, um pouco de mioma. Assim, acho que toda mulher conhece a palavra mioma, né? Ela tem ideia que é um tumor que existe no útero, mas tem muita mística. Eu queria que você explicasse aí prevalência, que é a maneira que nós médicos falamos frequência. A gente tem essa mania de falar prevalência, mas nada mais é do que a frequência. Toda mulher vai ter um pouquinho. Então, começa um pouco aí, Tia. Fala da sua formação um pouco, acho que vale a pena a gente saber, né, da sua autoridade no assunto, e começa um pouquinho me contando do mioma. Bom, eu fiz ginecologia e obstetrícia, né, como formação básica, como você falou, a gente foi residente, né, por 2 semanas, 1 semana juntos. Então, eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia, e quando eu estava no meu 2º ano de residência, eu tive o contato com a vídeo, né, com a laparoscopia, e o Carlos dele foi meu staff lá no Figueira, e foi uma pessoa que realmente foi ele que me falou e me deu o toque assim, ó, você tem jeito, você tem uma mão boa para isso. Então aquilo me despertou e eu fui correr atrás, comecei a fazer, enfim, a estudar vídeo a partir dali, né, a tentar, enfim, aquela época, como você falou lá por 2002, 2003, a vídeo nem de longe tinha, né, a influência que tem hoje, a penetração no campo da cirurgia que tem hoje. Tinha muito menos curso, muito menos acesso, mas eu corri atrás, ia lá para a internet, procurava saber. E tive uma formação, depois que eu tenho Cláudio, Marco na minha vida, que também foram pessoas que, né, me lapidaram. E aí fui para essa vida. Eu, felizmente, tive uma sorte, posso dizer, de trabalhar com vídeo praticamente minha vida inteira. Né? Eu quis isso como minha formação, e saindo da residência praticamente fui trabalhar com vídeo, e até hoje faço isso. Então eu realmente sou muito, muito feliz e grato de poder, né, trabalhar com a cirurgia. Eu sou um apaixonado, eu sou assim... Eu até no início era muito acalorado, eu discutia com todo mundo por causa da vídeo, quando eu tinha que provar que a vídeo era melhor. Hoje não precisa tanto, as pessoas já incorporaram que não tem muito como brigar. Mas no início eu discutia, a pessoa falava que o vídeo era ruim, e eu né, brigava para dizer que não era, que o vídeo era muito bom, que era o melhor, que ia ser o futuro. E, enfim, pessoas... E hoje é o presente. Você sabe que você tem uma coisa nas suas aulas que eu copio, você fala assim, eu tenho um conflito de interesse
Eu sou um apaixonado pelo vídeo. Eu copio isso na reprodução, mano. Bota minhas aulas assim, conflito de interesse, paixão pela laparoscopia. Então, eu sempre brinco. Realmente, eu luto pela cirurgia minimamente invasiva, eu sou um teimoso, eu sempre, quando eu tô com alguém fala que vai fazer cirurgia aberta, eu falo, não, peraí, calma, vamos ver, acho que dá, vamos tentar, vale a pena tentar. Então, eu sou a Vivi que está aqui, Vivi, que, enfim, me atura, né, me auxiliar, me ajuda muito. A Vivi é testemunha do quanto que eu sou chato de... E todo mundo brinca assim, cirurgia é difícil aqui, vai converter. Aí quem me conhece já fala, você não vai ver, vai converter nunca uma cirurgia. A Efigênia também, ó, tá entrando aqui, as duas que me aturam, Efigênia e Vivi. E elas falavam para mim no início, hoje não, mas no início elas ficavam assim para mim. Nossa, no final, eu achava que você ia converter essa. Aí ia mais para frente, operar mais uma, eu achava que você ia converter essa. E aí chegou até o momento que ela falou, bom, a gente não fala mais, porque você não vai converter mesmo, então a gente não vai falar mais. Bom, vamos primeiro. Chega de falar de mim, que a gente tem que agradar aqui os pacientes e os médicos aqui, né? Não, mas deixa eu só falar, eu tive essa oportunidade, eu vou abrir uma coisa pessoal que a gente acaba assim, eu tive problemas para engravidar, né? Aliás, eu tinha um professor que falava que o médico vai se tornar melhor quando ele tiver o problema que ele trata, né? Então, assim, no seu caso, você não vai ficar melhor que você não vai ter mioma. Então, mas eu tive problema de fertilidade, né? E num deles a minha esposa fez uma gravidez cornual, enfim, né? E liguei quase chorando pro Tchel. A tia estava indo para outro lugar. Eu falei, Tchel, não quero que ele opere. Ele prontamente saiu. Eu falei, não, Jorge, vou operar a sua esposa. Pode dizer pro pessoal que estou indo lá. Então, assim, eu tenho gratidão, né? E a minha esposa, eu me lembro que ela tinha prova 2 dias depois. Você, né, falou, vou te operar e 2 dias depois você estava fazendo prova. Ela foi, né, obviamente, devagarzinho. 2 dias depois ela fez prova na faculdade. Eu falei, pô... Bom, né? Então eu tenho essa gratidão aí por você e pela vídeo. Ajudar paciente, e sem nenhuma demagogia, né? É lógico que a gente tem o lado da cirurgia, de ganhar, é óbvio, né? Mas nosso maior ganho é o bem-estar do paciente, sem dúvida, né? E quando você soma ainda o bem-estar do paciente, sendo ainda, né, esposa de amiga, e quer dizer, eu já conheci a Tatiana, né? Enfim. Então, já tinha um contato com ela também. Então, é uma gratificação tripla, dupla, quíntupla, sei lá, enfim, não dá nem para mensurar isso, né? Muito bom mesmo. Primeiro, a escolha do amigo. E quando um amigo te escolhe para operar, porque ele confia em você, né? Então, é muito bom. Não, com certeza. Isso aí, pô. Então, Tiago, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho algumas perguntas, mas vamos ir para o mioma, que a gente já tem 10 minutos e a gente ainda está de papo ainda. Chega a falar de mim. Bom, o mioma... Isso que a gente passou o dia todo conversando, né? Porque a gente tá essa coisa do Covid, a gente está de plantão. A gente ficou lá de 8 às 5 praticamente, né, conversando. Mas... que elas são ótimas, a gente está passando um tempo lá conversando outras coisas, né? A gente vai se reinventando, o Covid, né, trouxe isso de bom, né? A gente fica lá e conversa outras coisas, geralmente está trabalhando, fazendo coisas totalmente diferentes. Mas, o que eu queria para a gente começar, essa questão do que é o mioma em si, né? Explicar mais ou menos para as pacientes. O mioma é uma coisa interessante porque, lógico, os ginecologistas até já estão mais acostumados com isso, com essa definição, mas as pacientes às vezes se assustam, né? Porque o mioma, ele não é um aglomerado de células que resolveu crescer e se tornar ali um desconforto para aquele útero. Ele é uma célula muscular apenas que resolveu crescer. É espantoso, mas é uma verdade. Então, o mioma é uma célula muscular, ou seja, o músculo, né, da parede uterina. Eu sempre gosto de comparar o útero com um cômodo, né? Então, o músculo é o arcabouço, então ele é a parede, ele é o tijolo, né? Ele é o alicerce ali do útero. E uma célula muscular, ali por N fatores, enfim, né? Enfim, aqui não chega uma aula de fisiopatologia do mioma e genética, mas por diversos fatores, aquela célula muscular, ela recebe um sinal e na sua vida, ela começa a crescer e uma célula muscular apenas se torna, então, um mioma, que é um tumor benigno, né? Que também já é uma frase para deixar todo mundo, né, as pacientes tranquilas. Ele é um tumor benigno, então que ele cresce e aí vai depender, né, de cada paciente, vai ter um mioma, 2, 5, é um mioma que vai crescer muito, vai crescer pouco, enfim, isso vai variar muito. Agora, por que o mioma é um assunto que, né, todas as mulheres quase conhecem, e isso permeia o dia a dia, né, do consultório? Porque o mioma é muito comum.
O mioma é muito comum, né, na vida da mulher. Então, foi feito um estudo, né, com cadáveres e eles analisaram o útero, fizeram cortes finos ali para analisar os outros e cerca de 80% dos cadáveres que foram incluídos no estudo, quando cortaram o útero, tinha diagnóstico de mioma. Então, isso mostra o quanto que o mioma é frequente na vida da mulher e na nossa vida de consultório, né? Por felicidade nossa também, das pacientes do sistema de saúde, a minoria desses miomas precisam de cirurgia, né? Imagina ter que operar 80% das mulheres do mundo por mioma. Não teria sistema de saúde para dar conta disso. Então, por felicidade, é a minoria que vai ser necessária uma intervenção cirúrgica. Então, também outra fase para tranquilizar as pacientes. Não é qualquer mioma que precisa ser operado. Então, toda vez que você pegar um ultrassom, eu tiver lá um mioma, não precisa entrar em desespero. Tem que primeiro saber que mioma é, tamanho dele, localização. Então, uma série de fatores que a gente vai discutir para frente, mas pelo menos já tranquiliza, né, as pacientes que estiverem aí na live, que não precisa se desesperar toda vez que você pegar um ultrassom e tiver um mioma lá aparecendo no seu laudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que, aliás, a pergunta meio de que eu tenho também algumas dúvidas. Você falou que é uma célula muscular, e né, você fez outras comparações, mas assim, a gente tem várias células musculares no corpo. Por que a célula muscular da parede, né, da parede uterina, da musculatura uterina, por que ela faz tanto assim? Por que outras células não têm essa frequência tão grande tumoral, que seja benigno ou não? Tem alguma teoria? Não, aí a gente vai entrar em fator de risco, né? Enfim, por exemplo, a raça negra é um fator de risco bem importante para o mioma. Então, essas pacientes não têm, por exemplo, uma prevalência de tumoração em outros locais, como tem no útero. Por quê? Isso é genética envolvida na questão do desenvolvimento do mioma. Então, a raça negra, por exemplo, é um fator de risco importante. Se a mulher é exposta, né, a estímulo hormonal por mais tempo, então se ela tem uma menarca precoce e uma menopausa mais tardia, ela teoricamente está mais exposta ali um período hormonal. Então isso também é um fator de risco importante, né? E aí, enfim, você tem N fatores, né? Esses são, talvez colocaria como os principais fatores de risco, né? A gente até fala que a raça negra é muito comum e não só isso. Normalmente os piores miomas para se operar são de raça negra. As piores miomectomias que eu tive que fazer, foram realmente de raça negra. Isso mostra o quanto que a genética é importantíssima no mioma. E até de geração, né? Então, é mais provável uma mulher ter mioma se ela tem já uma herança genética da família com história de miomatose, esterectomia precoce, principalmente no passado que se fazia muita esterectomia mais recente. Então, é uma questão que você deve perguntar logo na sua anamnese, né? Então, ficar logo atento nesses fatores principais, principalmente nesses dois. Tem outros, mas esses são os principais. Tá. Deixa eu te fazer. A gente vai falar de mioma, né, e infertilidade, né? Então, propus essa live que você é especialista cirúrgico, eu vou como especialista de reprodução, né? Você falou uma coisa interessante, o mioma ele é muito prevalente. Então, assim, a gente acaba investigando infertilidade e não tem jeito, a gente tem um olhar para o útero, e a gente acaba olhando, vendo muito mioma. E eu acho que os pacientes têm essa mesma noção. A gente vai investigar e, eventualmente, a gente vai solicitar ultrassom, porque está dentro, né, dos exames daquela pesquisa básica de infertilidade, e se acha muito mioma. E aí a gente fica, né, um pouco nessa sinuca. Assim, qual é o mioma que tem que tirar? O mioma ele está interferindo no engravidar, na fertilidade em si. A gente, né, entende pela reprodução humana que assim, que em tese assim, os miomas submucosos, sim, né, aqueles que estão dentro do útero, a gente tem que ser retirados. Os miomas que distorcem a cavidade, né, mesmo assim tem que olhar, né, um pouco crítico. E os grandes miomas seriam mais ou menos que a gente indica. Tendo que indicar, por exemplo, eu queria que você falasse essa questão, por exemplo, o submucoso, né? Explicar um pouquinho, né, essa diferença, essa linguagem que a gente usa, né?
E aí, eu encontrando mioma submucoso, quais são as técnicas que eu tenho, né, disponível, quais são os melhores, como é que a gente caminha nessas questões que é a mais indicada para a fertilidade. É que eu costumo indicar com bastante frequência retirar esse mioma quando ele é submucoso. Né? E, eventualmente, eu encaminho para o especialista, não fico discutindo a melhor maneira. Enfim, queria que você falasse um pouco para a gente disso. Um abraço aí para o Juliano acenando aí. Excelente cirurgião lá de São Paulo. Seguinte, bom, eu fazendo de novo a referência em relação ao cômodo, para os pacientes entenderem, né, essa relação do mioma submucoso com a dificuldade de gravidez. Então, você imagina que você está num cômodo, né? Então, você imagina aí, você está vendo a live no seu quarto, enfim, na sala, e você tem um espaço ali que, teoricamente, é um espaço agradável. Você está ali e é mais ou menos o que o embrião precisa, né, sendo bem simplista. Você imagina agora que você coloque uma pedra, um pedregulho dentro desse cômodo. Esse cômodo já não vai ser mais confortável. Então, é mais ou menos a referência do mioma submucoso. Para o embrião se implantar com o mioma submucoso, né, dentro do útero, que seria essa pedra dentro do útero, né, fazendo uma relação, é muito difícil. Né? O embrião tem realmente um ambiente muito ruim para se implantar, porque tem esse mioma lá ocupando praticamente toda a cavidade, ou uma parte dela, enfim, dependendo do tamanho. Então, e aí os estudos mostram, né, que quando você... Primeiro, duas relações importantes. Primeiro, que o grupo que tem mioma submucoso engravida menos. Então, já é um ponto importante. Você fala, bom, tudo bem. Quem tem mioma submucoso engravida menos. Agora, quando tira o mioma submucoso engravida mais, engravida. Então, fica muito claro o impacto do mioma submucoso na fertilidade. Eu ainda me assusto que tem autor que questiona o papel do mioma na fertilidade. O mioma submucoso é claro, não deveria nem ter discussão. Mioma submucoso é lógico. Estou dizendo um mioma submucoso de 0,2 milímetros, né? Estou dizendo um mioma que tem um tamanho importante ali, já 2 centímetros, já com uma penetração na cavidade importante, enfim, que tenha alguma consequência. E aí, como tratamento, uma vez que um paciente queira engravidar e se depare com mioma submucoso, né, de um tamanho razoável, com uma penetração importante na cavidade, a gente, então, normalmente indica cirurgia. A cirurgia mais indicada, né, e também praticamente padrão no mundo inteiro, é a histeroscopia cirúrgica. Então, a gente faz a ressecção desse mioma por histeroscopia, que é um procedimento que você faz por via vaginal, né, não tem corte na barriga, você entra por via vaginal, faz a ressecção. É possível, os miomas pequenos, eu faço sem dilatar o colo, eu faço com betoque, uma ponteira Twizzle, porque aí eu não tenho risco de danificar o colo. Então, nos miomas pequenos, eu prefiro fazer dessa maneira. Nos miomas maiores, acima de 2, ou que esteja um pouquinho mais para o músculo, aí normalmente eu uso o ressectoscópio, tá? Para fazer a ressecção, faz um fatiamento desse mioma e retira o mioma. Essa é a opção mais clássica no padrão do mundo inteiro. O que estou trazendo agora, junto com alguns outros médicos do Brasil, é uma técnica chamada de radiofrequência. E a gente, então, experiência inicial ainda, mas eu fiz um caso com a Juliana lá em Juiz de Fora e que eu fiz uma destruição do mioma por radiofrequência. Eu fiz uma técnica combinada, eu fiz transvaginal, e você vai com uma agulha e destrói o mioma. E eu também fiz uma técnica que é praticamente inédita no mundo, que eu entrei por histeroscopia com a agulha sob visão e terminei de destruir o mioma. Então, mas assim, a clássica histeroscopia é o padrão, é que a gente vai usar mais. Né? Aqui só estou relatando a experiência da radiofrequência, uma técnica nova que a gente está trazendo para o Brasil. Outra maneira também de retirar mioma submucoso é com um aparelho chamado morcelador. Tá? Existe um morcelador histeroscópico. Você entra, ele é puramente mecânico, não tem energia, que no ressectoscópio a gente usa energia. No morcelador é puramente mecânico. A gente coloca o morcelador na cavidade e é uma lâmina, e essa lâmina você vai, né, acionando, e essa lâmina vai fatiando o mioma. Ele é muito prático porque você faz o fatiamento do mioma
e ele já aspira o fragmento ao mesmo tempo. Então é muito prático porque o campo não fica sujo com os fragmentos do mioma e você então vai fatiando, fatiando, fatiando até uma hora que esse mioma tá... Ele é muito rápido, o morcelador tem uma vantagem que ele é extremamente rápido. Então ele ajuda demais. A curva de aprendizado é pequena, é mais fácil de fazer morcelador do que o ressectoscópio. Também é uma técnica que chegou no Brasil ano passado, um ano e meio mais ou menos. E então é uma outra opção também interessante para tirar o mioma submucoso. Então são essas principais opções, sendo o ressectoscópio ainda bem à frente o padrão mais clássico, né? O pessoal usa mais. E deixa eu te perguntar, e todo mioma que é submucoso, é óbvio que a gente tem aquele submucoso que é mais intramural, tem aquela questão de quanto, né, ele é intramural ou submucoso, mas todo mioma a gente consegue tirar e todo mioma a gente tira de primeira vez? Ou você tem algumas estratégias, medicações, ou existe alguns... Deixa eu só pegar o... mais difícil. Eu acho que da Alessandra, antes de ir para a sua pergunta, a Alessandra perguntou qual o tamanho, até que tamanho. Na verdade, o que limita mais o morcelador não é o tamanho, é a penetração do músculo. Porque se ele tiver uma penetração muito grande no músculo, o morcelador não faz curva. Então, o ângulo para atacar o mioma fica difícil. Então, imagina que seu mioma aqui. Então, se o morcelador está reto, é fácil. Se o mioma está muito para dentro, eu tenho que angular o morcelador, eu já vou perder ângulo. Tá? Então, mais importante que o tamanho é o quanto que esse mioma está para o músculo. Então, a nível 0, um nível 0 que tem um pouquinho muscular, dá. O nível 1, dependendo do tamanho. O nível 2, bem difícil com o morcelador. Tem que ter muito experiência. Fúndico também é ruim, né? Lógico. Porque a lâmina do morcelador está na lateral. Então, eu não consigo, na ponta do morcelador, tirar o mioma fúndico. Tá? A lâmina corre aqui, ela vai cortar aqui na lateral. Ok? Então, vamos lá. Até que sua pergunta, Jorge. Não, questão mais ou menos isso, tamanhos, assim, existe alguma limitação que a gente não possa fazer? Você indica talvez outro tipo de acesso, ou 2 cirurgias, ou medicamento? Os casos mais extremos, falar um pouquinho dos extremos. Assim. Não existe caso extremo para você? Também pode, né? Não. Para esteroscopia, sem dúvida, não tenha dúvida que para esteroscopia você tem que ter limite, sim. Aliás, a miomectomia esteroscópica, eu brinco que eu sempre fico com mais receio da miomectomia esteroscópica do que da laparoscópica. Porque a esteroscópica você tem que ter sempre o controle ali do líquido, né? Uma cirurgia que existe uma chance de intravassamento, que é o líquido que a paciente absorve. Então, você tem que ter... É uma cirurgia que eu respeito muito, a miomectomia. Tá? E, na verdade, sim, o limite, normalmente, você tem que fazer um balanço tamanho / penetração no músculo. Tá? O Lasmar até criou um score justamente para facilitar esse entendimento. Tá? Mas se você não tiver o score na mão, não lembrar, é mais ou menos uma questão de tamanho / penetração. Então, se você tem um mioma mais ou menos ali até 4, 5 centímetros e que ele tenha um manto, que a gente chama de manto, é o espaço entre o mioma e a serosa do útero, porque acima da serosa já está a cavidade abdominal, intestinos, órgãos aqui. Então, esse manto, o ideal pelo menos que seja meio centímetro. Então, se você tem meio centímetro com um mioma entre 4 centímetros, normalmente você poderia fazer por esteroscopia. Mas, importante sempre avisar a sua paciente que pode ser feito em 2 tempos. Provavelmente você vai ressecar esse mioma. Como a gente tem esse controle do líquido que é absorvido, se chegar no limite, a gente tem que parar. Mesmo querendo continuar, não dá para querer. Você tem que parar para respeitar justamente esse limite da absorção. Ok? Então, a gente faz essa leitura sempre do líquido, atingiu o limite, para, a paciente volta em outro momento, normalmente 45, 60 dias, e aí você vai e refaz o procedimento esteroscópico. Tá? Quando passa disso, isso também eu converso muito no consultório, né? Eu coloco muito para paciente. Quando passa disso, eu coloco, olha, daqui para frente, o ideal normalmente é fazer via abdominal, laparoscópica, sempre que possível. Tá? E aí também vai muito do cirurgião, né? O ideal é sempre fazer laparoscópica. O ideal é sempre que possível. Salvo as miomectomias de mioma de 30, 40, realmente são cirurgias bem, bem difíceis. Mas mioma, né, se tem 1, 2, 3, 5 miomas, não é cirurgia para cirurgia aberta. Tá? É cirurgia para laparoscopia ou para robótica. Enfim, 2 opções. Então, aí eu converso com o paciente, olha, eu posso ver vantagem e desvantagem. Vantagem de esteroscopia, que é alta em um dia, alta no mesmo dia,
retorno às atividades mais precoce, né? 3 dias o paciente pode voltar a trabalhar. Desvantagem é que você pode fazer mais de uma vez. Pode ter que parar e fazer mais de uma vez. Laparoscopia. Vantagem, você resolve de uma vez só. Você não vai deixar um pedaço do mioma para voltar para tirar. Isso não existe na laparoscopia. Desvantagem, que você vai ter o corte ali, abdominal, não tem jeito, os cortes são pequenos, mas vai ter corte. E a alta normalmente em 24 horas e o retorno às atividades em 7 a 10 dias, dependendo da paciente. Tá? Então, resumidamente, esses miomas submucosos é assim mais ou menos que eu converso com a paciente e defino. E aí, voltando à radiofrequência também, e alguns estudos falam de tratamento multimodal, que é exatamente você usar a radiofrequência para destruir esse mioma, e aí ou você no mesmo momento completa com a estereoscopia, só que aí com o mioma já praticamente morto, e aí você vai ter menos absorção líquida, menos uso desse perigo da absorção, ou então você faz a radiofrequência em um tempo, destrói o máximo mioma, esse mioma vai reduzir o tamanho, em torno até de 70% do seu volume, dependendo do tipo de mioma, e aí você voltaria no outro tempo e faria a ressecção estereoscópica. Então é também outra opção aí que a gente tem Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal. Né? A gente lá na reprodução humana, apesar dos protocolos dizer que a videoestereoscopia seria um exame de primeira linha, mas para a reprodução humana a gente acaba solicitando videoestereoscopia independente se a paciente é sintomática e, obviamente, quando tem algum achado em outros exames, isso é bem claro. Né? E, eventualmente, na mioma é uma patologia que cursa muito assintomática, né? E, eventualmente, a gente entrou lá e viu o mioma submucoso e aí, né, concordo, né, a gente tem que fazê-la. Mas eu estou falando já da paciente que já está com uma indicação de fibra. Você ainda conversou um pouco da paciente que achou um mioma, valeria a pena a gente tirar e deixar ela engravidar, tentar naturalmente. Estou na FIV. Quanto tempo pode... Se não for uma cirurgia tranquila, nada dessas punk que você estava contando, tranquila, assim, eu tenho que repetir minha videoestereoscopia depois? Quanto tempo você libera ela para eu deixar esse embrião? Você entende que aquela cavidade retornou o máximo potencial dela? Tem que usar hormônio depois? Antigamente tem aquelas coisas de DIU, tinha uma série de coisas que as pessoas vão estudando, depois vão vendo que não é bem assim, enfim, no seu entendimento. Quando é que você tem que devolver ela para mim para eu botar um embrião? Entendendo que eu tenho um embrião congelado lá e preciso transferir para o útero. Eu analiso muito pós-cirúrgico, porque depende do dano miometrial. Tem miomas, às vezes, que até um mioma razoável, mas que eu consigo ali tirar o mioma bem, o dano miometrial é quase nenhum, ou só realmente ali no espaço do mioma. Eu não costumo fazer de rotina miomectomia, estereoscopia para revisão da cavidade. Eu não costumo fazer de rotina, tá? De rotina não, ponto. E aí eu faço quando o defeito na cavidade, ali na parede, fica um defeito grande. E aí, defeito grande, eu digo mioma em torno de 3 centímetros. Menos que isso, normalmente com 45 dias, 60 dias, eu libero. Paciente com a partir de 3 centímetros, aí eu faço uma estereoscopia em torno de 60 dias. E aí, lógico, aí vou ver a cavidade, porque aí vou ter a imagem, avaliar a cavidade. Dependendo de como já está a cicatrização, eu falo para ela, espera mais 15 dias e pode retornar ao fertileuta lá para fazer o procedimento, a FIV, ou se ainda com uma cicatrização ainda ruim, ou eu dou mais tempo, ou então eu falo para ela, vamos repetir em 30 dias, porque não cicatrizou como eu achei que estaria cicatrizado. Então vamos repetir. No geral, eu não costumo usar também nenhuma barreira, não uso DIU, não uso nada. No geral, não uso. Só uso o DIU de Suaché quando eu tenho mioma em parede oposta, porque aí a chance de grudar é muito grande. Eu faço sempre uma relação para a paciente entender assim, do que é, né, por que isso pode ocorrer. É igual quando você rala o joelho e bota aquela gaze. Aí depois, quando você vai tirar a gaze, fica em pânico de tirar a gaze, por quê? Porque a gaze gruda no ralado. E é mais ou menos isso. O machucado que você faz no útero ali é como se fosse um ralado. Então, lógico que eles com ralado, então, pior ainda. Então, você vai ter as paredes ali contrapostas com ressecção de mioma. Aí, nesses casos, eu faço uma interposição. Se não for, eu faço
se não te for contraposto, eu só faço uma esteroscopia precoce e tudo. Eu vou até adiantar aqui um segredo aqui. Não, eu vou deixar o segredo guardado. Vou deixar o segredo guardado. Vou adiantar. Agora... A pergunta do Dirceu. O Dirceu perguntou se eu faço Zoladex de rotina. Não faço Zoladex de rotina. Eu faço Zoladex quando você tem uma descompensação da paciente na parte hematológica. Então, quando essa paciente tem hematócrito baixo, quando você tem hemoglobina baixa e a paciente difícil de controle de sangramento, essa paciente se beneficia muito do Zoladex. Porque você melhora a parte hematológica e, como consequência secundária, você tem a redução do mioma. Tá? Acaba sendo meu ganho secundário. É lógico que eu aconselho, sim, se você está no início da curva de aprendizado, eu acho que vale a pena você usar mais Zoladex. Por quê? Você vai ter o campo mais limpo, né? O endométrio vai diminuir, então seu campo fica mais limpo. 1. 2. O mioma reduz. 3. A vascularização do mioma reduz, ou seja, sangra menos. Com isso, ela absorve menos líquido. Então, tem vantagem em usar? Tem. Tá? E aí eu acho que no início da curva de aprendizado vale a pena, porque você vai ter uma miomectomia muito mais confortável. E no início é natural, você é mais devagar, né? Você tem mais receio, você corta, né, numa velocidade menor, né? Qualquer sangue te atrapalha, você, enfim, tem menos, não é nem coragem, mas você tem menos controle de ter segurança de, mesmo com um pouquinho de sangue, ir lá e cortar. Quando você está no início, você quer um campo limpo, bonito. Então, acho que vale a pena usar o Zoladex quando você está no início da curva. E aí, depois, eu acho, de uma curva de aprendizado bem razoável, eu acho que vale a pena você usar o Zoladex nesses casos, nos casos que você tem descompensação hematológica. Entendeu? Deixa eu te falar, você falou um pouco da radiofrequência, né? Eu me lembro aí, não sei se uns 10 ou 15 anos atrás, a gente tinha o Exablade, né? Que seria uma ablação, mas por ressonância, ultrassom, né? Mais ou menos. Focado, ele é um feixe de ultrassom focado, guiado por ressonância. Não, eu ia perguntar o seguinte, eu tenho a impressão que ele não decolou. Eu não diquei uma vez, outra tinha muito, não. Assim. E a técnica, quando vem, ela vem, se aposta e todo mundo faz, então, assim, minha impressão. Tudo bem que são coisas diferentes, né? Mas o princípio, né? Talvez o norte ali é a mesma coisa. Você acredita que a radiofrequência... desculpa. A ablação por radiofrequência, ela vai vir para ficar? Você vê? Ou é um pouco de... Eu sei que você não tem como responder, que você está muito. Ou é um pouco de modismo, enfim. A gente não vai resolver todos os casos com radiofrequência. Nem é para isso. Se você indicar radiofrequência para todo mundo, você está já errando na indicação. Tá? A radiofrequência tem um limite, mioma até 5 centímetros, principalmente no início, quando você está começando a usar, até 3 miomas. Não é para todo mundo. Fato. Né? Se você indicar para todo mundo, você está errado. Eu acho que a grande diferença da radiofrequência, comparado com o Exablate, até com a embolização, é porque o Exablate e a embolização você tira da mão do gineco. E aí, você está tirando do maior entendedor de mioma do planeta, que é o ginecologista. Com certeza, né? Tá aí, e vai entregar para o radiologista ou para o cara que faz hemodinâmica fazer o procedimento. O que acontece? Indicação, a maioria das vezes, errada. E aí porque a indicação é mal feita, o resultado não é satisfatório, o método se queima. Então, e eu espero que isso não aconteça com a radiofrequência, porque a gente faz, né, por ultrassom, guiado por ultrassom transvaginal, e a mesma coisa. Eu acho que tem que ser um procedimento indicado pelo ginecologista, porque aí você vai indicar quando é necessário, quando precisa e quando tem uma indicação formal, e não sair indicando, porque infelizmente a gente vê, já vi indicações de embolização, por exemplo, que beiram um ridículo, entendeu? Então, eu acho que a grande diferença da radiofrequência para esses outros métodos é isso, que eu acho que a radiofrequência tende a ficar na mão do ginecologista, enquanto que o Exablate e o Exablate, qual é o outro que a gente estava falando? Esqueci. Embolização e... Então, essa embolização, elas saíram da mão do gineco. E aí, pronto, aí você tem N peripécias aí indicadas. Bom argumento, bom argumento. O comentário acreditar mais. Agora, é lógico que eu não tenho bola de cristal, né? Enfim, mas é lógico que
quem tem um problema é assim, o custo. O custo, né? A agulha é um procedimento, é cara. É lógico que isso é uma barreira. O dólar disparou, foi de 4 para 6. Isso limita? Lógico que limita. Né? Mas eu acho que o método, como método, é um método melhor. Eu acho que é mais preciso, melhor do que os outros dois. Não, tá ótimo. Não, então, assim, eu acho que ficou claro aqui, acho que a gente concorda, né, que assim, né, o mioma que é submucoso, que é aquele, né, que está para a cavidade uterina, que é o lugar onde o embrião vai se implantar, então essa relação, né, que ele vai interferir, ela fica bem clara, né, e aí a gente pode indicar, eu também indico bastante em pacientes que eu não acho outra causa de infertilidade, se eu achar o mioma, eu indico bastante, também nas pacientes que já está com indicação de um tratamento pré-estabelecido e eventualmente nos exames de rotina a gente usa, e a gente tem realmente resultados excelentes. E aí a gente tem que ir um pouquinho para aquela paciente que realmente a gente tem duas preocupações, o engravidar e a gravidez, que obviamente, né, eu não quero na minha clínica de reprodução um beta-HCG e beijo, vai com Deus. Eu quero que ela volte com aquele bebê saudável, tire uma foto, né? Antigamente elas mandavam uma foto para a gente, onde ninguém imprime, então é isso que eu quero aquela foto. Né? Então, assim, e o mioma, a gente tem que se preocupar com isso. Então, assim, existe uma zona ali do meio que a gente realmente vai precisar de caso a caso, de especialista. Eu acho que nem a gente entrar aqui seria só um caso, mas vamos para os que a gente tem indicação, que são os que distorcem a cavidade, né? E os que não distorcem, os que são acima de 4, 5 centímetros, que mesmo assim ainda é um pouco discutível. Mas vamos dizer que a gente tem que abordar esse mioma e queria que você falasse aí das formas. A gente tem, né, tanto aberta, por que as pessoas operam muito aberto? Eu ainda vejo muito isso, né? Eventualmente a gente não consegue fazer com que a paciente vá no médico que você indique, você conversa, enfim, mas a paciente tem lá aquelas indicações conhecidas, enfim, e eu ainda percebo paciente voltando que para operar miomas grandes, enfim, que operaram aberto, inclusive que o ginecologista falou que não tinha como esse operar mioma. Existe essa limitação, então? Existe algum mioma que não deve existir, mas que não dá para fazer de uma técnica ou outra? Fala um pouquinho aí da robótica, enfim, dessa questão que a gente agora não vai precisar abordar pelo abdômen, essa paciente. Eu sempre, o artigo, quando algum livro, alguma coisa coloca limite, coloca número, por exemplo, já me irrita. Então, porque eu acho que uma vez... Então te irritei, porque eu perguntei? Não. Uma vez que alguém escreva assim, o mioma é limitado, a miomectomia laparoscópica ou robótica, o limite é de 3 miomas. Entendeu? E quando a pessoa escreve isso num artigo ou num livro, isso me irrita profundamente, porque quando você escreve isso, você está determinando que o limite é aquele. Então, se uma pessoa que tem capacidade de fazer 5 miomas por vídeo, quer dizer que ela é maluca, ela está passando do limite, a frase é muito forte. Então, o que eu acho que assim, você não tem como limitar tamanho, nem número, porque isso depende muito do cirurgião. Então, a gente tem artigos que está lá, 3 miomas. Eu posso falar que eu já tirei 20 miomas por vídeo. Aí tem artigo que diz que o tamanho somado não pode ser maior de 15. Eu já tirei um sozinho de 18. Ou de somado, sei lá, 35, 40, somando todos os miomas de tamanho. Então, lógico que você vai falar assim, mas isso depende do cirurgião. Lógico que depende. O que me incomoda, e você falou um cenário que acontece no meu consultório com frequência, que é as pacientes que têm ou alguém comenta, ou alguém sugere, vai escutar uma segunda opinião, vai ouvir uma outra pessoa, porque não sei, estou falando que esse mioma não dá por vídeo. E eu recebo com frequência, às vezes, paciente com um mioma de 5 centímetros, ou um de 3 e um de 6, sabe? 3 miomas que sejam 3 de 7, que são miomectomias totalmente factíveis por via minimamente invasiva, seja ela laparoscópica e seja robótica. E a robótica ainda veio ajudar numa questão. Muitos cirurgiões têm alguma dificuldade com a sutura laparoscópica. A sutura laparoscópica realmente é uma habilidade que tem que treinar, dominar, e no mioma mais ainda, porque você tem que suturar rápido, porque está sangrando e você tem que dominar isso, tá? E a robótica ainda trouxe uma questão, porque a sutura com robótica ela é mais fácil do que a laparoscópica. Então, o mioma ainda ampliou um pouquinho esse... Eu conheço gente que não fazia um tamanho X de mioma,
né, um tamanho X ou um número de miomas por laparoscopia, porque tinha receio, porque não dominava a sutura. Quando foi para a robótica, se sentiu mais confortável com a sutura e hoje consegue fazer miomectomia maior ou com um número maior de miomas, porque justamente domina a sutura por via robótica, né? Porque é mais fácil. Então, eu acho que assim, não tem. A Alessandra falou aqui também casos que são, pelo amor de Deus, paciente que não quer engravidar, tem um mioma único, que seja 2, e indicam esterectomia. Dizem para ela que ela não pode mais engravidar. Eu tenho um caso, uma paciente, que ela tinha um mioma de 15, sei lá, 15 centímetros por aí. E ela foi 5, né, médicos antes. Todos falaram para ela que ela tinha. Mentira. 4 falaram para ela que ela tinha que fazer esterectomia. Um falou para ela que ela podia tirar o mioma, mas tinha que ser aberta. Pelo menos um deu uma luz para ela. Eu não sei por que alguém me indicou essa paciente. E ela chegou no meu consultório e falou: eu vim aqui e tal. Ela botou a ressonância na minha frente e começou a chorar. Né? Ela mal falou o nome dela e começou a chorar. E eu acabei e falei: calma, o que houve? Não, porque eu não tenho mais esperança, eu quero engravidar, eu não sei o quê. Eu falei: olha, calma. Eu falei para ela: você quer engravidar? Não, porque eu tenho mioma grande. Eu falei: olha, eu nem vou olhar a sua ressonância. Eu vou te falar o seguinte: seu útero. Não tiro o seu útero. Isso é. Mas você nem olhou a ressonância. Eu tenho certeza que eu não vou tirar seu útero. Ponto. Sem olhar a sua ressonância. Agora, eu só vou olhar a sua ressonância para resolver se eu vou fazer por vídeo ou não. Porque eu tenho que ver o caso, lógico, né? Não estou dizendo que eu vou fazer todos os casos do planeta por vídeo. Então, mas deixa eu olhar. Eu olhei, ela tinha um mioma, sei lá, 15, 16 centímetros. Eu falei: não, vou fazer caso por vídeo. Fica tranquilo que eu vou fazer por vídeo. E ela falou: não, você não vai fazer por vídeo. Ninguém queria nem manter meu útero. Eu falei: não, vou fazer. E fiz a cirurgia, fiz por vídeo. E ela, quando acordou, ela brincou comigo, eu passei no quarto, ela levantou. Ela falou: eu só acreditei quando eu levantei o meu lençol e falei: mãe, conta quantos cortes que tem, algum grande lá embaixo? Aí a mãe falou: não. Então ele fez por vídeo mesmo. E mais isso, Jorge, que às vezes eu falo, né, ou para aluno, ou para até cirurgiões que me pedem opinião, passa a ótica. Porque às vezes o mioma é de 15, você chega lá, o mioma é pediculado, o trabalho maior vai ser, não foi nem o caso dessa, mas às vezes eu já peguei mioma grande pediculado, o trabalho maior foi morcelar. Não foi nem a cirurgia em si, entendeu? E acaba que, então, passa a ótica, você dá uma chance, né? Avalia primeiro, e aí depois você vê. Também, não, eu passei aqui, tem 35 miomas, realmente é todo deformado o útero, eu tenho condição de fazer essa aqui aberta, mas tentou, mostrou que pelo menos tem uma tentativa. E o que a Ana falou, tem médico que não quer indicar porque tem medo de perder o paciente, porque vai indicar para alguém porque faz por vídeo e não faz. Alguns colegas, nem todos indicam, mas eu felizmente tenho muitos colegas que são assim, fenomenais com o paciente. Eu faço questão de falar para o paciente isso. Quando eu recebo o médico de uma paciente, de um outro ginecologista, que me indicou: olha, vai operar com TIE para fazer por vídeo, eu faço questão de falar para o paciente: feliz você que tem uma ginecologista assim, entendeu? Porque ela teve a luz de te indicar, né, para a pessoa avaliar pelo menos se era factível fazer por laparoscopia. Então, que você continue com o seu médico, com a sua médica, porque realmente é uma pessoa diferenciada. Faço questão de dar essa... Legal. Elogio, A Viviane perguntou aqui se existe alguma recomendação relacionada ao tamanho de miomas intramurais, subserose e indicação de miomectomia. É aquilo que eu te falei, assim, da minha parte, assim, que a gente olha bastante, Viviane, a primeira é distorcer a cavidade. Então, assim, o meu principal parâmetro é distorção de cavidade. E, obviamente, essa distorção de cavidade está relacionada ao tamanho. Quanto maior ele for, maior a probabilidade de isso acontecer. Os subserosos, assim, tem que ser uma coisa muito extrema. Você pensa mais na gravidez em si do que no engravidar. Então, o subseroso, quando você olha aí os guidelines, né, principalmente a Sociedade Americana, né, de Reprodução, de Medicina Reprodutiva, ela tem um guideline de mioma, ela deixa isso claro, que mioma não. Agora, o problema é aquele que é grande e não distorce a cavidade, né? Estou te falando, talvez um mioma de 5, 6, até 7 ainda consiga fazer isso, né? E aí, né, é muito difícil os estudos, porque assim, né, é uma heterogeneidade tanto de localização, de mioma, de tamanho, enfim. Então, assim, é muito pessoal, tem que dar uma olhada,
tem que eu discuto, nesse caso eu discuto com o cirurgião, se eu tivesse um caso esse que eu te contando, eu ligaria para o Tchê, porque eu queria saber qual é o estrago que isso vai fazer e de repente essa sensação ele vai me passar, como ele passa essa tranquilidade falando, não, vou operar, não vou... Essa tranquilidade, às vezes, vou falar, então beleza, vai lá e tira esse mioma. Então, se vale a pena a gente conversar com o cirurgião para ele te dizer esse cenário, enfim. Mas é basicamente isso. Os subserosos não, os intramurais, se distorcer a cavidade, sim, os submucosos, claramente. E aí a dúvida é aquele maior de 5, 6, 7 centímetros que não distorce a cavidade, que aí eu deixaria para o caso concreto, enfim. Eu, às vezes, tendo a tentar diminuir ele, não mexer. Né? Isso partindo que ela está sintomática fora a fertilidade. Óbvio, se tiver sangramento, dor, alguma coisa do gênero, você tem. Mais ou menos isso pré-FIV, né? E não sei se o Tiago discorda de mim alguma coisa. Submucoso quase sempre, subseroso quase nunca. O que distorce a cavidade, uma tendência sim. O que não distorce, normalmente, se a paciente não engravidar e não tem outro motivo. Né? E o risco de crescer e degenerar existe. E eu coloco isso para o paciente, olha, pode crescer na gravidez? Pode degenerar? Pode. É comum? Não. Né? Proporcionalmente ao número de pacientes que engravidam com mioma, não é comum. Pode acontecer? Pode. E eu divido com ela. E tem paciente que às vezes fala, eu não quero correr esse risco. Eu prefiro então tirar. Beleza. Tem paciente que fala assim, estou correndo de cirurgia. Eu quero, então se você acha que eu posso engravidar sem operar, eu prefiro. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que dividir isso com a paciente e colocar pró e contra. A paciente hoje tem informação para poder dividir isso com você. No final, lógico, ela vai pedir ali e fala, mas a sua decisão final, aí eu posso colocar. Eu vou opinar, minha posição é essa. Mas você entendeu que tem dois caminhos. Eu falo para ela, quando tem caminho certo e errado, é fácil, porque isso eu falo e não tem muito o que discutir. Mas a medicina nem sempre é assim. Até felizmente. Tem hora que você tem dois caminhos possíveis e as duas opções você consegue colocar ali, né? E colocar para o paciente dividir, entendeu? Alguém perguntou aqui, só falando de cirurgia, se eu uso algum vasoconstritor. Eu não gosto de usar muita vasopressina por causa dos efeitos, com medo de efeito colateral. Tá? É possível usar? É possível. Tá? Mas, enfim, tem relato na literatura de alterações hematológicas, choque cardiogênico, enfim. Então, eu tenho um receio de usar. Eu prefiro usar a ligadura temporária da artéria uterina. Então, é o meu método de escolha, no geral. Até porque a ligadura tem uma vantagem em relação ao uso da vasopressina ou vasoconstritor, que o vasoconstritor não melhora a chance de recorrência. A ligadura, ela reduz a recorrência. A recorrência do mioma cai de 25%, 30% para em torno de 5% no grupo que faz ligadura. Então, eu gosto da ligadura porque você diminui o sangramento e diminui a recorrência. Tá? Agora, isso estou falando de ectomia múltipla. Eu, quando tenho mioma único, eu não uso nem vasoconstritor, nem ligadura, porque eu vou tirar um mioma único e o paciente quase não vai sangrar. Não vai ter praticamente nenhum impacto para ela aquela cirurgia. Tá? Mioma único eu praticamente não uso. Só se for mioma único de 15, igual eu fiz essa paciente, eu usei nela. Mas se for um mioma único de 8, eu não uso nem vasoconstritor nem ligadura. Ô Tia, tu sabe, se eu te contar a coisa que eu tô para te contar, lembrei que a gente está com o mioma. Você conta sempre na sua aula, né? Pelo menos como eu vejo muito essa aula e conheço, então já ouvi isso mais de uma vez. Você conta a história do morcelamento de mioma, né? De um médico, né, que foi operar a esposa, né? E aquele mioma. Você sabe que outro dia eu estava vendo aqui, tô nessa época de pandemia dentro de casa, estava vendo Grey Anatomy, e aí eles tiveram uma discussão sobre isso. O episódio que simulava isso, entendeu? Eu estava numa conferência, né? E supostamente esse médico estava lá e falando que vocês só querem ganhar dinheiro, que vocês não pesam. Eu falei, cara, o Cher lá, a história do Cher, enfim, eu vi Granada esses dias. Discuti com ele no Twitter, depois me arrependi, enfim. Não. Deixa eu te falar, a gente está chegando aí já com 10 minutos, então, assim, deixa eu fazer agora. Pessoal, tem assim, operar se eu pudesse escolher. Tinha até alguém falou que os planos oferecem aberta, enfim, a gente vai ter sempre essas pressões, mas assim, prefiro a gente não trabalhar. Mas é óbvio que existe a pressão financeira, né? Não tem jeito, né? Robótica ou laparoscópica? Hoje, se eu tivesse que operar, se eu tivesse com a minha em homem, chegasse, a gente vai ter que fazer por via, né? A gente vai ter que acessar pelo abdômen. E aí eu tenho acesso às duas. Faço por robótica ou faço por laparoscopia? Jorge, eu coloco sempre a característica dos dois métodos, né? Então, assim,
Com certeza a sutura robótica é mais fácil, mesmo para quem domina a sutura laparoscópica. Até no início, quando eu estava fazendo robótica, lógico, eu tinha uma curva de aprendizado da laparoscopia maior. Então, quando eu estava fazendo robótica, a Viviane até brincava comigo. Eu acabava minha mectomia e ela falava assim, você sutura mais rápido laparoscópica. Não, eu suturo mais rápido laparoscópica, não tenho dúvida. Mas se eu não fizer 1, 2, 10, eu nunca vou fazer robótica. Porque assim, toda hora é igual cirurgia aberta. Por que muita gente não quis migrar da cirurgia aberta para laparoscópica? Porque no início ele ia demorar mais. Aí você fala, não quero porque eu vou demorar mais. Demorar mais no início. Um útero 250, 300, eu tiro em 30 minutos. Então, hoje, mas se eu não tivesse começado, hoje eu não tiraria em 25, 30 minutos. Porque senão você não vai na curva. Ninguém consegue começar na curva lá na frente. Né? Praticamente impossível. Então, a robótica é mais confortável para o cirurgião, sem dúvida, porque você sutura melhor, você sutura com qualidade boa, principalmente se o cirurgião não estiver muito confortável na laparoscópica. Como eu faço laparoscopia há muito tempo, eu meio que coloco as duas equivalentes na minha prática. Tá? Então, assim, o que eu às vezes eu ofereço robótica? Paciente que é um pouco mais gordinha, porque o robô, na laparoscopia eu brigo mais com o abdômen, então me faz brigar mais com o abdômen, é uma opção. Quando a minha mectomia múltipla também, há uma tendência maior também de fazer por robótica, porque você vai suturar muito mais, a sutura ela é cansativa. Outra coisa também no robô que ajuda, que é a força do braço. Eu uso, né, um tenáculo, como se fosse uma pinça que tem fossem 2 dedos assim, só que bem afiados, que você fura o mioma. E essa pinça, o robô tem muita força, então você consegue puxar muito bem o mioma. Então, miomectomia múltipla, eu acho que é bem confortável fazer por via robótica. O mioma único, eu consigo, a laparoscopia eu faço num tempo bem razoável, tá? E então, se for único ali, normalmente eu indico laparoscópico. Agora, o resultado, mais importante, o resultado final é igual, tá? Não há uma diferença assim. A paciente com robótica engravida mais do que a paciente com laparoscópica. Isso não tem. Tá? Então, o importante é fazer minimamente invasivo o máximo possível. Mas é possível, em alguns casos, ter que fazer aberta? Sim. Eu acho que realmente ali, cirurgias com 25 miomas, 30, tem paciente que tem 50 miomas às vezes. Essa cirurgia, realmente, você extrapola um pouco o benefício da cirurgia minimamente invasiva. E a hora que para eu falar isso é porque tem benefício mesmo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que... lógico, o cirurgião também tem que estar na curva dele. Né? Se ele não vai começar indicando mioma de 10, o mioma e paciente com 10 miomas, que você vai converter. Começa devagar e você vai subindo na curva. Se você não pode fazer, ou indica para alguém mais experiente, ou chama alguém mais experiente para te dar um suporte, enfim. Acho que tem maneiras ali de você tentar se preservar, indicar o melhor para a paciente, né? E deixar ela com uma estética melhor, menos dor, menos febre, menos chance de complicação, menos chance de trombose, enfim. Dá para ficar aqui falando o dia inteiro de vantagem da vida em relação a aberto. Não, mas ficou claro, né, esse entendimento de... Aproveitando uma pergunta, a robótica tem risco de aderência? Tem, mas ela é menor do que na aberta. Tá? Na laparoscopia e na robótica, você não pode dizer que não existe risco de aderência. Mas se você comparar isso com a cirurgia aberta, ela tem uma chance menor. Então é mais uma vantagem de fazer laparoscopia ou robótica, porque a aderência tem uma tendência a ser menor. Não, tá. Deixa eu te fazer aqui, porque eu tinha uma lista de perguntas que enviaram. Né? Isso geralmente são perguntas de pacientes, por não dizer que eu não respondi nenhuma, a gente só aqui. Existe remédio para tratar mioma? Não. Remédio que suma com o mioma, que você resolva o mioma, não existe. Tá? Você pode manejar ali o mioma. Como eu disse, o Zoladex é um medicamento que você pode usar em alguns pacientes que têm anemia, são difíceis de controlar. E aí você usa o Zoladex como uma melhora. Agora, todos esses medicamentos, e o Zoladex é um deles, quando você para de usar, o efeito acaba, né? Ou dura um pouco. E aí a tendência é o mioma crescer de novo. Tá? Então não existe remédio mágico que você vai usar e vai instalar e o mioma sumir. Infelizmente, não tem. Tá? Infelizmente, não. Eu tinha umas 3 aqui, mas a gente acabou estendendo, tem 2, 3 minutos.
Eu vou falar que você tinha uma coisa que você ia me contar, que falou, vou contar no final, um segredo, Não, mas não, não. eu queria falar. Não, não, eu Não vou vai contar. contar, mas eu não posso. Na verdade, é porque eu não posso. Mas o que eu queria falar para os pacientes, assim, é resumir um pouco, assim, na grande maioria das vezes a gente encontra muito mioma porque acaba que investiga o útero na infertilidade, mas a grande maioria das vezes os miomas não são responsáveis pela infertilidade, isso é uma coisa bem clara. E o que, né, então, assim, isso é uma coisa de conforto, né? Agora, é óbvio, vai ter sempre a infertilidade, o exame que deu mioma e aquilo vai mexer com a gente. Vai sentar, analisar, acho que o Thierry Pô, deixou bem claro. até o Guga tá na nossa live, Jorge. Que É o honra. Guga, o Guga. Pô, ficou até bonita a live agora, Uma né? Ficou até bonita. saudade. É, né? E é isso, assim, a gente tem que escolher a melhor técnica, conversar com a paciente. Então, acho que ficou claro aí que os submicoses... Pô, aliás, repete, eu gostei mais da sua você explicando do que eu. Você explica de novo, sempre no submucoso, sempre eu gostei, vou copiar. Quase sempre no submucoso, quase nunca no subseroso e no meio termo ali. Distorceu... Peraí que eu tô tentando. Quase, vou copiar isso aí é Pô, bom, hein? Quase sempre. Distorceu cavidade também. Não distorceu cavidade, só se a paciente tenta primeiro. Não engravidou, e aí eu indico a miomectomia. Resumidamente, é mais ou menos isso, né? Aí, lógico, você vai ter que sentar com o paciente, conversar, discutir, mas sendo bem resumista, é isso aí, né? Então... não. E outra frase ótima, assim, que é, em tese, né, independente do mioma, se falar assim, na mão de grandes cirurgiões, você vai preservar esse útero. Então, assim, se alguém falar, tem que tirar o útero, vai perder, procure o Thierry. Tem que procurar, mas se alguma paciente procurar algum médico e falar assim, seu útero, e quer engravidar, lógico, né? Quer engravidar. E alguém fala assim, não dá, você tem que tirar seu útero, não precisa procurar a mim, procure alguém que diga para você. Entendeu? Não parecendo que quer que o paciente venha para mim, não precisa. Só quero que você não tire o seu útero sem necessidade. Então, vá procurar alguém que diga, não, eu vou tentar manter seu útero. Porque eu falo para os pacientes assim, ela pergunta, pode ser na cirurgia que você tire meu útero? Olha, pode. Pode porque é um risco teórico. Eu nunca precisei, graças a Deus, deixa eu bater aqui, ó, bem forte, nunca precisei, né, tirar um útero que eu entrei para paciente querendo engravidar, tá? Pô, live maravilhosa. Terminamos aí com palavras boas nesses tempos ruins de pandemia. A gente, né, deu ótimas palavras. Primeiro, que nem todo mioma causa fertilidade, que você não vai perder esse outras são mensagens maravilhosas. Thierry, queria te agradecer. Né? Você, te contei, eu tenho uma dívida aí de gratidão, além de amizade, né? A vida obrigou a gente a ser bastante amigo. Eu tentei fugir